Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia desta semana. E hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar aí o conteúdo das páginas 74 a 78 do livro novo de vocês, isso mesmo. Nós vamos utilizar essa semana o livro 3, então. Aí na página 74, o nome do nosso capítulo é Diversidade, o quê? Populacional, não é? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre a diversidade da população, as desigualdades socioeconômicas, mas primeiramente nós vamos começar estudando sobre a formação do povo brasileiro, tá bom? Aí no Conversa Vai ele traz o seguinte, olha só, o que mais chama sua atenção nessa imagem aqui de abertura do capítulo? E aí? A imagem retrata a diversidade? Sim, né, gente? Diversidade de raças, de cores. Você sabe o que é etnia e raça? E aí? O que significa a palavra miscigenação? Então, e aí? Você sabe o que significa a palavra etnia? E o que é raça? Vocês já ouviram falar dessa palavra? E miscigenação? E aí? Então, nós vamos tratar um pouquinho sobre esses assuntos na nossa aula de hoje em Geografia, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a formação étnico-racial do Brasil. Então, a formação étnico-racial do Brasil, nós vamos retratar um pouquinho na nossa aula de hoje, tá certo? Olha só. Aí, no Conversa Vem, vocês vão começar respondendo o seguinte questionamento. O que é que pode diferenciar uma pessoa da outra? E aí, o que pode diferenciar uma pessoa da outra? Nós sabemos que nós somos iguais somente perante os nossos deveres, os nossos direitos, não é? Então nós temos direitos iguais, deveres também, não é? Cada um tem suas obrigações, mas nós somos uma mistura. Então é daí que vem a palavra miscigenação, uma mistura de raças. Então tudo começou lá em 1500, não é? 1500, por volta de 1500, aqui no Brasil. Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, tá? E encontraram quem? Eles encontraram os indígenas. Então, eles encontraram os povos indígenas que aqui já moravam, praticavam a sua cultura, tinham o hábito de pescar, de caçar, plantar, não é? Então, tinha uma cultura totalmente diferente, gostavam muito de proteger a natureza, porque era o habitat dele, a casa deles, era de lá que eles tiravam o sustento para sobreviver. E aí, quando a grande quantidade de europeus, não só portugueses, tá? Porque depois vieram de outros países da Europa, essas pessoas chegaram aqui no Brasil e tentaram escravizar essa população indígena. Então, hoje em dia, a gente pode observar aí nessa tabela da página 175, olha para essa tabela aqui, onde ele mostra alguns dados do Brasil. São dados demográficos da população indígena. Então, se a gente observar desde 1500 até hoje, tá? Até hoje, ele traz até o ano 2010, não é? Então, até o ano de 2010, há 10 anos atrás mais ou menos, a gente pode observar que nesses dados aqui, a população indígena aumentou ou diminuiu, turma? Diminuiu. Então, por que a população indígena diminuiu? Desde 1500 até hoje continua diminuindo. Por que será? E aí? Inicialmente, a população indígena começou a diminuir devido a diversos conflitos com os portugueses. Os portugueses queriam explorar as riquezas naturais do Brasil, os índios eram contra essa exploração natural e entraram em conflitos. Além disso, nós podemos lembrar também que os portugueses fizeram várias tentativas de tentar escravizar os indígenas. Como eles não conseguiram, outro povo que sofre e até hoje é a população de quem? Dos africanos. Então, os africanos foram trazidos do continente africano de vários países pelos europeus para trabalhar como escravos aqui no Brasil, para prestar serviço escravo aqui no Brasil. E mesmo após 1888, que foi quando acabou a escravidão aqui no Brasil, através da instituição da Lei Áurea, os africanos não tiveram o apoio do governo para ficarem nas terras brasileiras, para continuarem nas terras brasileiras. Tanto é que muitos daqueles senhores de engenho, dos donos de terra, preferiram contratar os imigrantes, alemães, italianos, japoneses, que vieram para o Brasil do que contratar o trabalho dos africanos. Mas eles não eram mais escravos depois de 1888.
mas eles não tiveram o apoio do governo depois que acabou a escravidão. Então, por isso que essas pessoas sofreram também, tá? E foram esses três principais povos que formaram a nação brasileira. Então, nós dizemos aqui que o nosso Brasil é um Brasil de miscigenação, porque de mistura de raças, de etnias, de culturas. Então, tudo isso aqui formou a população brasileira. Então, aí, gente, a gente pode observar, né, nessa tabela, né, que os indígenas diminuíram, que também a situação da população indígena, né, que vem marcado o quê? O que é que a gente percebe aqui na história do Brasil? Que o nosso país é um país marcado pelas desigualdades. Desigualdades econômicas, sociais, não é? Então, o nosso país é um país marcado, infelizmente, pelas desigualdades, tá? Uns têm com muito e muitos com pouco, não é? Poucos com muito e muitos com pouco, não é? Não é assim que a gente fala? Então, gente, aí nessa próxima página 177, ele vai mostrar um pouquinho a distribuição da população por raça, de acordo com o censo realizado em 2010 pelo IBGE. Então, o que a gente percebe? Observa aqui esse gráfico, olha só. A gente percebe que aí 47,73% se considera branco. Por que se considera? Porque essa pesquisa aqui, quem responde ela, não é, por exemplo, o que o pesquisador vê que a pessoa no caso, é a pessoa que responde. Então, o pesquisador do IBGE vem para lhe perguntar qual a cor que você considera, branco, preto, amarelo, pardo ou indígena. São essas classificações que o IBGE estabeleceu. Então, aí, quando ele faz a pergunta, a maioria das pessoas respondem a essa pergunta se baseando na sua estrutura física, mas não deveria ser assim, sabiam? Deveriam ser de acordo com a origem familiar. Então, se a sua família tem origem indígena, então a minha cor é indígena, a minha raça é indígena. Se a minha família tem origem parda, então a minha raça é parda, eu tenho que me considerar pardo. Então aí com essa pesquisa aqui a gente percebe que muitas pessoas se consideram branco. Por quê? Porque desde a época o povo negro sofre, tá? Por desigualdades sociais e preconceito. Então é uma relação de preconceito que existe no Brasil até hoje. Tem melhorado? Sim, tem melhorado bastante desde 1500, mas até hoje a gente percebe que existem essas relações preconceituosas, tá? Da própria pessoa que prefere se considerar branco do que negro, do que pardo, do que indígena, por achar que essas outras raças são raças inferiores. Mas o que a gente sabe? Não existe raça inferior e superior, não é? Todos nós temos as nossas riquezas, a nossa cultura, o nosso modo de ser, e é isso que realmente importa, é isso que a gente tem de valioso. E é isso que faz o nosso Brasil ser tão rico como ele é, em cultura, devido a essa mistura de raças. Primeiro desses três povos, não é? Que formaram o povo brasileiro, em seguida chegaram os imigrantes também, e aí formou o povo brasileiro tal como ele é hoje, tá, gente? Então agora nós vamos responder a atividade da página 178. Então eu convido vocês a dar uma pausa agora no vídeo, nessa videoaula, respondem sozinhos e em seguida vocês conferem a correção, tá bom? Então vamos lá. E aí, gente, conseguiram fazer? São apenas duas questões, algo bem simples, não é? A primeira questão, ele pede para que a gente leia o gráfico e responda as questões propostas. Então nesse gráfico aqui a gente tem várias informações. E na primeira questão ele pergunta, não é? Quais informações o gráfico apresenta? E aí? Então a gente pode ver que esse gráfico aí, ele está mostrando a distribuição da população por raça e região, segundo o censo de 2010, não é? E na segunda questão ele pergunta em quais regiões a maioria da população se declara parda? E aí? Então ele usa a maioria da população se declara, porque é a população que se considera assim, tá? Então aí as maiores quantidades a gente encontra na região norte, na região nordeste e na região sudeste. São as regiões que as pessoas mais se consideram pardas, não é? Então, gente, após conferirem as respostas de vocês, nós vamos agora conferir essa RA que está aí na página 177. Vamos lá conferir? Então, olha só, gente. Essa RA aí, a gente vai clicar em cada um desses números e vai ler a dica que ele traz. E em seguida, você pode descrever a população brasileira. Então, com o auxílio dessas dicas, a gente vai completar o jogo das palavras cruzadas, tá bom?
Eu tenho nome da população original do Brasil. Então, quem é a população original do Brasil, gente? Os indígenas, não é? Então, aqui no número 1, vocês vão puxar as letrinhas para completar a palavra indígena, tá certo? Assim, dessa forma. A tia vai completar só um, depois vocês tentam fazer com o aplicativo e aí vocês completam o restante, tá? É só puxar e encaixar as palavrinhas, as letrinhas, aliás, que compõem a palavra indígenas. No plural, tá bom? Aí, número 2. Nome dado à mescla de diferentes culturas e etnia. É miscigenação, não é, gente? Então, aqui no número 2, vocês vão completar com miscigenação. Dica 3. Esse conceito é relacionado como nos sentimos ao pertencer a um grupo com características culturais comuns. Então, quando a gente pertence a um grupo com características culturais em comuns, a gente diz que isso aí é o quê, gente? Uma etnia, não é? Então, etnia, vocês vão preencher aqui, tá? Vou colocar miscigenação a letra inicial e vocês terminam o restante. E no número 4, nós temos, considerado um conceito complexo e socialmente construído, refere-se a um grupo com características semelhantes de cor de pele, estatura, tipo de cabelo e outros. Então, a isso eu dou o nome de raça, tá? É raça. E aí eu saio preenchendo. Parabéns! Então, turminha, por hoje é só. Nossa aula de geografia termina aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essa formação étnico-racial no Brasil. E como atividade de casa, não sei se vocês conferiram lá a agenda da semana, mas está para vocês fazerem a ficha 1 das páginas 97 e 98, tá bom? Então não esquece de fazer a fichinha de atividades de casa, tá certo? Um grande beijo, turminha, até a nossa próxima aula.